presidente da República, nós ganhamos a eleição no primeiro e no segundo turno, mas a oposição, o Aécio, na época representando o PSDB e os aliados da oposição, eles não aceitaram o resultado da eleição. Saíram da eleição dizendo, vocês ganharam, mas não vão governar. E ele fez uma aliança com Eduardo Cunha, ajudou a eleger Eduardo Cunha presidente da Câmara, e a partir dali começou uma grande conspiração. Conspiração não contra a Dilma, não contra o PT, mas uma conspiração contra o Brasil. Foi uma aventura que eles fizeram. Tudo que era para poder ajudar o país a sair da crise era engavetado pelo Eduardo Cunha. Aquilo que era para atrapalhar o governo, votava de madrugada, 1, 2, 3 vezes quando fosse necessário, e com isso eles conseguiram juntar um grupo de deputados, mais de 300 deputados, 367 deputados, para afastar a presidenta Dilma sem nenhum crime, sem nenhuma irregularidade, sem nenhum problema, e vendendo a falsa ilusão de que, tirando a presidenta Dilma, o Brasil ia melhorar, que as coisas iam melhorar e ia ser bom para todo mundo. Teve gente que acreditou. Nós já alertávamos naquela época que não ia ser isso. Teve gente que acreditou e estamos vivendo hoje o quê? A triste situação de hoje. O gás de cozinha, qual o preço? Né? A gasolina, tudo subindo e o salário mínimo, que é o salário do trabalhador, eles cortando. Pela primeira vez na história do Brasil, né? Porque eu já vi de tudo nesse país. Menos cortar salário. Não, eu já vi o salário aumentar pouco. Eu vi chegar a época que, às vezes, o salário aumentou só 50 centavos. A gente fala, um absurdo um negócio desse. Agora, é a primeira vez que eu vejo um governo cortar o salário mínimo. O salário mínimo, em vez de aumentar ou ficar igual, diminuiu. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo, um momento delicado. E nós, lá na Câmara dos Deputados, temos lutado desde 2015, na luta, na resistência. Para quê, Edmar? Para evitar que a democracia seja mais arranhada, que as políticas públicas que foram elaboradas na época do governo Lula e da presidenta Dilma, elas não acabem, e o que é mais importante, nós estamos lutando e resistindo para que não haja mais retiradas de direitos, porque se você viu aí, agora foi votada, aprovada, e agora já entrou em vigor a reforma trabalhista, que na prática é a volta da escravidão, porque agora não vai ter lei, não tem proteção, e eles estão querendo, não estão satisfeitos com isso, não. Nem acabou o direito de votar a reforma trabalhista e entrar em vigor, eles já estão pensando na reforma da Previdência, que na verdade não é nenhuma reforma. Na verdade, é acabar com a aposentadoria. Então, é uma situação muito na difícil. verdade, a gente tinha uma expectativa de que, porque a reforma da Previdência ela esteve na pauta, eles não conseguiram votar, houve uma certa acomodação. Agora, depois da segunda denúncia contra o presidente Temer, parece que a pauta agora é essa, né? Tentar passar a reforma de qualquer forma. Você falou com toda razão. A reforma principal, o objetivo principal que eles tinham quando eles deram o golpe o ano passado, era fazer a reforma da Previdência. Essa reforma é que interessa ao grande empresariado, ao grupo que bancou o golpe o ano passado para tirar a Dilma e colocar o Temer. Esse grupo tinha pedido reforma da Previdência, reforma trabalhista e outras reformas menores, e outras mudanças menores. Só que no primeiro momento, Edmar, eles não conseguiram o apoio necessário para fazer a reforma da Previdência. Como estava demorando, eles queriam, na agenda deles, era para fazer a reforma da Previdência até 15 de fevereiro de 2017. Quando eles viram que não dava para fazer, que ia demorar, eles resolveram pôr a reforma trabalhista na frente. Por quê? Porque a reforma trabalhista... mais fácil. Porque a reforma trabalhista não é emenda constitucional, então bastava 257 votos. A reforma da Previdência precisava de 308 votos. Então eles passaram a reforma trabalhista, com isso eles deram uma justificativa deu um aceno para quem apoiou o golpe, e enquanto preparavam o caminho para a reforma da Previdência. Agora eles voltaram com toda a força, mas eu estou convencido que eles não vão aprovar a reforma da Previdência. Por quê? Porque eles não estão com essa bola toda. Pelo contrário, esse governo tem mais de 90% de rejeição. E essa rejeição assusta também os deputados lá, porque eles pensam, mas a rejeição é na rua, os deputados lá não estão nem aí. Não, esses deputados são candidatos na eleição ano que vem. Então, eles têm receio da opinião do povo. Então, arrumar lá os 308 votos, agora eles conseguiram brecar, por exemplo, a investigação do Temer. Conseguiram, mas tiveram 251 votos. Para aprovar a reforma da Previdência, precisa chegar em 308. Então, está longe. O senhor falou aí, o presidente Temer, ele enfrentou aí 2 vezes a questão das denúncias contra ele, e a Câmara Federal acabou evitando que ele fosse julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor vê a participação dos deputados de Goiás
nesses dois eventos com relação ao presidente Temer? Olha, é lamentável que haja toda uma distorção do papel de cada um no poder legislativo e também, eu diria, até no poder judiciário. Porque as regras devem valer para todos. Você deve ter uma lei e essa lei deve valer para todos. Cidadão, né? Olha, se tiraram a Dilma, que não tinha nenhum crime, nenhuma irregularidade, ela não foi apontada nenhuma irregularidade, o que foi falado das pedaladas todos faziam e foi comprovado que não havia no governo dela nenhuma irregularidade, e mesmo assim afastaram. E agora o Temer, que é presidente hoje, é ilegítimo, mas ele hoje está tudo comprovado, tem prova, tem gravação, tem mala de dinheiro, tem delação, tem tudo, e eles não afastam. Agora, tem uma coisa. O argumento básico de quem defendeu o Temer é que ele vai responder depois, né? Que não pode parar o Brasil agora, que não pode parar... Mas a presidenta Dilma também, né? Ela podia responder depois. São dois pesos, duas medidas, né? No caso da presidenta Dilma, houve o afastamento... tem que afastar mesmo, tem que tirar mesmo. Agora agora não deve apurar, né? Então, essa é a situação. Por isso que eu disse que é lamentável que haja essa distorção e essa visão de dois pesos, duas medidas. Para a lei, a interpretação é uma, para outro já não é bem assim. Agora, o que a gente percebe, Edmar, é que a coisa vai mudando, mesmo na base do governo, há desgastes e há dissidências. Quando eles afastaram a presidenta Dilma o ano passado, eles conseguiram um bloco de 367 deputados e deputadas para votar o afastamento da Dilma. Agora, na primeira pedido de investigação do presidente Temer, eles conseguiram segurar, mas com 264 votos. Agora, na segunda, 251. Então, só está caindo. Ou seja, a base vai diminuindo. Vai diminuindo. E é justamente como o senhor disse aí, ano que vem é ano eleitoral. E os deputados, eles precisam ficar de olho na base, né? E tem, inclusive, pesquisa, ontem a CUT divulgou uma pesquisa de que 87%, se eu não me engano, dos brasileiros dizem que não vão votar em quem votou a favor da reforma trabalhista, quem votou a favor do Temer nesses dois episódios. É verdade, porque é independente de partido político, porque às vezes o pessoal fala, não, mas está falando porque ele é do PT, é contra do governo, não sei o quê. Não, é independente de partido político, o povo está sofrendo na pele as consequências das mudanças que eles têm feito, do corte de direitos, do desmonte das políticas públicas, do ataque à democracia. O povo está sentindo na pele, por isso que as pessoas estão reagindo. Não é por acaso que esse governo tem mais de 90% de rejeição. Não é por acaso que toda pesquisa que faz aparece o Lula em primeiro lugar, no primeiro e no segundo turno, independente de instituto que esteja fazendo a pesquisa, porque há uma esperança, uma expectativa de que ele possa voltar para poder enfrentar essa realidade, essa triste realidade que nós estamos vivendo no país nesse momento. Isso. Logo no início da administração do presidente Temer, foi levada à votação a PEC do teto de gastos, né, que a oposição reclamou com relação à questão do teto, né, que seria paralisadas os investimentos na área de educação, de saúde, né? Uma coisa que, por exemplo, a partir do momento que o presidente Temer assumiu, acabou o PAC, né? O PAC, que era o programa de aceleração do crescimento do Brasil, parece que foi para a gaveta. Então, naquele evento do PEC do teto dos gastos, aqui em Goiás, os 17 deputados, 16 deles votaram a favor do governo, e apenas o senhor votou contra essa PEC. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, o que significou e o que significa essa PEC do teto dos gastos públicos. Essa PEC, essa emenda constitucional que foi aprovada o ano passado, foi, digamos assim, a primeira maldade desse governo. A primeira maldade desse governo. Primeira maldade. E naquele momento, o povo não entendeu bem. Primeiro porque o povo ainda estava achando, estava naquela expectativa, naquela esperança que esse governo vinha para ajudar o povo, depois percebeu que não tinha nada a ver com o povo.
Mas era difícil de explicar, porque você fala assim, é a PEC dos gastos. A pessoa não entende o que é isso. Né? Agora fala assim, eles estão querendo acabar com a aposentadoria, e o povo já entende. Né? Aí é mais fácil de entender. Agora, a PEC dos gastos. Mas o que significa? Esse foi o maior crime que eles cometeram contra o povo brasileiro, porque essa PEC, chamada PEC dos gastos, foi uma lei que eles fizeram, uma emenda à Constituição, proibindo que o governo de aumentar os recursos a cada ano nas áreas diversas, nas áreas sociais, por 20 anos. O que quer dizer que nos próximos 20 anos, o governo vai ter que gastar o mesmo tanto que ele gastou em 2016, ele vai gastar em 2017, 2018, 2019, nos próximos 20 anos, só com o reajuste da inflação. Quer dizer, imagina, de 2016 a 2017, a demanda da educação aumentou muito, né? Vai precisar de mais escola. 17 para 18 vai aumentar para 20. Para 20. Aí aumenta a demanda, aumenta a necessidade e o recurso só pode aumentar aquilo que o reajuste da inflação disser que houve a alteração. E isso é um absurdo. Então, o impacto disso é desastroso na vida do povo. É claro que isso não vai acontecer, porque eles não vão ficar 20 anos no governo. Né? Nós queremos apiá-los do governo no ano que vem. E aí a primeira coisa que nós vamos fazer é revogar essa lei. Nós vamos trabalhar para revogar essa lei, porque essa é o maior crime contra o povo brasileiro. Não vai poder aumentar o recurso na saúde, não vai poder aumentar o recurso da educação, na assistência social, na infraestrutura, em nenhuma área. Eles estão preocupados muito mais de acertar as contas com o sistema financeiro internacional, atender os interesses do grande empresariado, do que preocupado com política pública para atender a vida do povo mais simples, humilde e trabalhador. Esse é o problema da PEC dos gastos. E, infelizmente, naquela época, não havia essa divulgação, o povo não tinha percebido a importância de brecar e impedir que essa PEC fosse aprovada, acabou os deputados voltando do jeito que queria, e o governo pressionou, e, infelizmente, de 17 deputados em Goiás, 16 votaram com o governo para acabar com os recursos na área da educação, da saúde, e proibir que haja aumento desses recursos. E só eu é que votei contra essa PEC, e hoje a população já está entendendo. É isso aí. Bom, a gente tem várias pessoas acompanhando pelo Facebook, aqui na nossa transmissão ao vivo, e eu queria agradecer aqui a Kellen, né, que está com a gente, a Glauci Inácio, a Ludmila Rodrigues, o Manuel Alves, que está lá no Parque Brasília acompanhando, o Vilney Martins está aqui na nossa equipe aqui, participando aqui. O Moisés Ferreira, ele faz uma observação aqui, Rubens, queria que você falasse sobre isso. Ele diz assim, é só todos nós não votarem no ano que vem, quero ver o que eles vão fazer. E outro ouvinte aqui diz o seguinte, bom dia, não tem manifestação melhor do que no dia da eleição ninguém sair de casa para votar nessa cambada de ladrão. A gente vê muitas vezes, né, nesses momentos, o eleitor, e às vezes até setores da sociedade, fazer campanha do voto nulo, a campanha para não comparecer às urnas. O que o senhor vê essa manifestação do cidadão? O senhor acha que isso é solução? A pessoa está revoltada e fala assim, não, eu não vou participar, não vou votar e fica em casa. Não, em primeiro lugar, é importante reconhecer, independente desse momento que nós estamos vivendo hoje, que é um momento muito triste da política brasileira, já há algum tempo o nosso povo está descrente da política, está descrente. Basta ver nas eleições passadas que a gente teve, aqui em Anápolis, por exemplo, na eleição de prefeito, nós tivemos mais de 30% dos eleitores que não foram. Então, há uma descrença com a política. Agora, eu sempre tenho dito, por onde eu passo, que a solução para superar os problemas que nós temos na política não é deixar de participar, não é deixar de votar. A coisa mais fácil que tem na vida é deixar de votar. Se a gente quiser rasgar o título, a gente pode até chamar todo mundo e fazer uma fogueira grande e rasga o título e põe fogo em tudo. Mas o que isso ajuda a resolver o nosso problema? Nada. Pelo contrário, piora. Porque se a gente participando, escolhendo, tentando escolher o melhor caminho, as coisas estão difíceis do jeito que estão, imagina se a gente deixar de mão, não escolher, não participar. Depois a gente não pode nem cobrar. Então, é exatamente o contrário. Nós temos que participar da política, nós temos que interferir para poder fazer uma política séria, uma política honesta, uma política competente, uma política que atenda aos interesses da maioria da população.
Os nossos adversários, aqueles que trabalharam pelo golpe e para colocar esse governo que aí está, o governo Temer, e que está fazendo toda essa maldade contra o povo brasileiro, eles agora estão desnorteados. Tem muita gente com vergonha, porque saiu na rua para bater panela, saiu na rua para fazer manifestação, às vezes até bem intencionado, até pensando que aquilo ali ia ser um bom caminho, mas depois descobriu que não era e ficou envergonhado. E às vezes, agora tem gente que às vezes não quer dar o braço a torcer, e aí ele fala, não, mas é porque político tudo não presta. Aí coloca todo mundo no mesmo... É a generalização. Político tudo não presta, tudo é igual, não vou votar em ninguém. E eu tenho dito o seguinte, em lugar nenhum há igualdade. Até na família da gente, cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito diferente. Você vai lá na igreja, não é todo mundo igual. Você vai lá no sindicato, não é todo mundo que pensa igual. Você vai lá na associação, não é todo mundo que pensa igual. Você trabalha numa empresa, não é todo mundo que pensa igual. Então, cada lugar tem gente que pensa de um jeito e tem gente que pensa diferente. Na política também. A gente precisa saber escolher. Né? Você acabou de citar um exemplo aqui. Houve lá uma votação, teve gente que votou de um jeito, teve gente que votou de outro. Diferente. Então, a gente precisa saber quem é que votou de acordo com aquilo que defende o nosso interesse. E a gente saber separar. Então, a política tem gente diferente. O que nós temos que saber é escolher. Ok. Eu queria agradecer aqui ainda o Tutu Dom Saviero, o Rubens. Ele é lá de Juiz de Fora, de Minas Gerais. Ele está sempre com a gente aqui acompanhando a nossa programação. E ele diz aqui, nosso representante em Goiás, estamos juntos, né? Então, um abraço aí para o Tutu Dom Saviero, lá de, como é que eu disse, Juiz de Fora, né? O Arley Lopes também está com a gente, aqui de Goiás, e participando, o Felipe da Silva também, a Marta, né? O Wilton Souza. O Wilton Souza também tem uma manifestação aqui. Ele diz assim, a melhor manifestação é a população aprender a votar, largar de corrupções como venda do voto ou do voto sem consciência. Que tal votar em pessoas que estejam trabalhando e não em quem esteja na mídia da corrupção, né? Então, o Wilton tem uma opinião parecida com a sua, né? Quer dizer, é preciso votar em pessoas, saber escolher, né? O grande desafio é a gente saber escolher. Os políticos que aí estão, eles são escolhidos pela população. Aí, quando dá errado, a solução não é deixar de escolher. É escolher melhor. De novo, né? Fazer, né? É buscar uma saída, é procurar conhecer mais as pessoas, saber não se iludir, por exemplo, por estrutura da campanha, de propaganda, de barulho, ver realmente o que cada um está fazendo no dia a dia, o compromisso que tem com a comunidade, os projetos que tem, o serviço prestado. Assim a gente tem mais chance de acertar e escolher melhor. Pois é. Ainda outro assunto que passou pela Câmara, outro voto, que também, no caso aqui, os deputados de Goiás também fizeram o mesmo estilo de votação, foi a questão da terceirização do trabalho, né? A PL 4302 de 98, um projeto de 98 que estava engavetado e que o governo Temer tirou da gaveta e acabou enfiando goela abaixo do cidadão brasileiro, e que também houve todo esse debate, mas acabou sendo aprovado pela maioria dos deputados. É verdade. Esse pacote de maldades que o governo Temer tem feito de maneira sistemática, principalmente contra o povo mais simples, humilde e trabalhador, era um desejo antigo deles. É um desejo antigo. Uma demonstração é esse, projeto lá de 98. Né? Quer dizer, já tem... Por que eles deram o golpe? Porque eles cansaram de esperar chegar no poder para fazer isso concretizar. Eles tentaram chegar ao poder, continuar, porque eles estavam no poder. Em 2002, eles perderam o poder, com a eleição do Lula. Mas eles pensaram que ia voltar logo. Eles pensaram que já em 2006 eles voltavam. Não voltaram. Perderam em 2002, perderam em 2006, perderam em 2010, perderam em 2014. E eu costumo dizer, Edmar, que em 2014, além de perder a eleição, eles perderam a paciência de disputar a eleição. Perderam a estrebeira. Perderam a paciência de disputar a eleição, como o povo diz na rua, fazendo, chutou o pau da barraca. Quer dizer, não vou esperar 2018, porque já acabei de perder a eleição para Dilma. Em 2018 eu vou disputar com o Lula, por que eu vou ficar esperando? De novo, Então vamos tentar já resolver esse negócio de outro jeito. E aí, eles chegaram ao poder para fazer essa pauta que você citou, pacote de maldade. Uma delas foi a terceirização. A terceirização, junto com a reforma trabalhista, eles aprovaram a terceirização primeiro e depois aprovaram a reforma trabalhista. Somada essas duas coisas,
é o maior ataque aos direitos dos trabalhadores. Na verdade, é um desmonte da legislação trabalhista. A CLT teve mais de 100 alterações. Né? Eu costumo dizer que essa reforma trabalhista de reforma não tem nada, porque quando a gente fala de reforma, tá os nossos ouvintes, internautas nos acompanhando, quando a gente fala de reforma, a gente pensa em uma coisa que vai melhorar, né? Eu vou reformar minha casa. Então... Quando eu chego, a minha casa está reformada, porque ficou boa. Ou reformei o carro. Opa, o carro ficou melhor. Essa reforma, de reforma não tem nada, porque não tem um item sequer, nenhum item que a gente possa dizer, esse aqui melhorou para o trabalhador. Porque a legislação trabalhista, ela existe para quê? Para defender o direito do trabalhador, a parte mais fraca, para poder fazer um equilíbrio na relação entre o empresário e o trabalhador. Ao desmontar a legislação trabalhista, deixou o trabalhador numa situação muito fragilizada, porque a primeira coisa, da agora em diante, aquilo que está na legislação não necessariamente prevalece. O que prevalece é aquilo que for negociado. Eu estava analisando essa semana, é a primeira vez na vida que eu vejo uma lei dizer que a lei não vale. Né? Então, o que vale é a negociação. Então, o que vai acontecer? Aí o pessoal fala assim, mas isso altera muita coisa? Claro que altera. Quando um direito não era respeitado, o trabalhador pegava a lei e falava assim, ó, aqui está na lei, né? É obrigado a cumprir. Agora, o empresário pode chegar no trabalhador e falar assim, você não vai ter mais esse direito. Aí ele pega a lei e chega e fala para o empresário, não, mas está aqui na lei, você tem que cumprir. Ele fala assim, não, mas eu não tenho condição de cumprir. Aí, se você abrir mão desse direito, você pode continuar trabalhando. Agora, se você não abrir mão desse direito, eu vou ser obrigado a te despedir e vou contratar um outro que está ali na esquina esperando só a hora de você sair para poder entrar. Quer dizer, o direito do trabalhador não vai existir mais. Então, é um absurdo o que foi feito. E a terceirização, que já era... A terceirização, ela está prevista, já estava prevista na nossa legislação em algumas áreas. Só que agora eles fizeram terceirização de maneira indiscriminada em todas as funções, em todos os setores da empresa, o que realmente prejudica mais ainda o trabalhador. Ok. A gente está transmitindo ao vivo pelo Facebook o nosso primeiro programa, Edmar Silva Entrevista. Né? O programa ele também será exibido na Rádio Mais FM e na Web Rádio Nova Gospel. Então, a gente está fazendo agora aqui um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do programa Edmar Silva Entrevista. Né? Isso porque a gente está fazendo ao vivo pelo Facebook, mas também preparando para o programa ser levado ao ar aqui pelos sinais da Rádio Mais FM da Nova Gospel. Tá bom? Isso aí. Bom, de volta então para o segundo bloco, eu queria, Rubens, que você falasse alguma coisa sobre a caravana de Lula. Depois a gente volta nessas questões aqui da Câmara, mas o presidente Lula fez uma caravana na Bahia, né, lá no Nordeste, e houve uma boa participação da população, milhares de pessoas foram à rua. E as pessoas falam assim, não, é na Bahia, então na Bahia o povo do Nordeste é favorável ao PT, então o Lula lá foi bem. Mas aí o Lula fez recentemente em Minas Gerais, que é a terra do Aécio Neves, né, que é onde o PSDB governa há muitos anos, e lá também o Lula teve uma grande participação popular. Como é que o senhor vê essa nova caminhada do Lula, essa ida ao interior, ao Nordeste? Em primeiro lugar, como é que o senhor avalia esse trabalho dele? Essa movimentação do Lula, né, por todo o país, ela vai ao encontro de uma visão que nós temos do trabalho. Nós estamos, desde 2015, lutando e resistindo contra as maldades desse governo, contra o desmonte das políticas públicas, contra o ataque à democracia, contra a retirada de direitos. Estamos lutando, estamos resistindo, sindicatos se movimentando, centrais sindicais, manifestações, pressões nos parlamentares, mas é luta e resistência, e uma luta e resistência desigual. E agora, a nossa visão é que não basta a luta e a resistência. Nós precisamos criar as condições para dar a volta por cima. Não dá mais só ficar lutando e resistindo. Nós precisamos dar um basta nisso. Nós precisamos virar o jogo. E está chegando a hora de virar o jogo, porque nós estamos a menos de um ano de uma eleição. Uma eleição que vai definir o rumo do país. Então, aí não é só lutar e resistir. Não é só se defender. É preparar para dar a volta por cima. E todas as pesquisas no Brasil demonstram que
que o Lula hoje é a grande esperança do povo brasileiro. Esperança por quê? Não porque há uma promessa de que ele, quem sabe, se ganhar a eleição, pode fazer alguma coisa pelo povo brasileiro. Não, é porque ele já fez. É porque ele já demonstrou na prática. Ele é uma realidade. O povo brasileiro sabe o que foi o Brasil na época do Lula e o que é o Brasil hoje. Na época do Lula, o povo mais simples, humilde, trabalhador, ele teve mais oportunidade. Na época do governo do PT, o trabalhador que às vezes só tinha uma bicicletinha, teve condição de comprar uma moto. Ele tinha uma moto, criou coragem de comprar um carrinho usado. Ele tinha um carro usado, deu conta de comprar um carro zero. Às vezes ele morava de aluguel, ou às vezes morava até de favor. Arrumou um crédito, deu conta de fazer a sua casinha. E assim a vida do povo melhorou. Então, por isso, há uma esperança muito grande. Então, o Lula, hoje, andando o Brasil todo, ele anda para levar essa mensagem que chegou a hora de dar a volta por cima. Chegou a hora de virar o jogo. E isso que você falou, que foi uma grande recepção, e foi mesmo no Nordeste goiano, lá no Nordeste brasileiro, onde ele andou por 9 estados, depois também em Minas Gerais, visitou mais de 20 municípios em Minas Gerais, a receptividade é muito positiva e será assim em todo o Brasil. Todos os institutos mostram, o Lula é disparado, primeiro lugar em todas as pesquisas, com o dobro de votos do segundo colocado. Para os adversários do Lula, só está sobrando uma coisa, trabalhar para não deixar ele ser candidato. Eles querem ganhar no tapetão, querem ganhar de WO. É aquele time de futebol que quer ganhar o campeonato, mas na final o outro não vai entrar em campo. Eu vou jogar sozinho. Mas isso não vai acontecer. O Lula é candidato, qualquer ação que eles tiverem para impedir o Lula de ser candidato, nós vamos recorrer e ele vai ser candidato com toda a força para poder cumprir essa expectativa do povo brasileiro. Pois é, a pergunta que muitos fazem assim, tem uma previsão de fazer essa caravana em Goiás, aqui na nossa região? A previsão é para o início de 2018, e enquanto o Lula está fazendo em outras regiões, e deve chegar aqui no Centro-Oeste, no estado de Goiás, nós estamos fazendo as nossas. Né? Por quê? Porque o Lula não tem condição de estar presente em todos os municípios. Lugar, né? Quando ele vier aqui também em Goiás, ele vai visitar alguns municípios, não tem condição de visitar o estado todo. E nós estamos fazendo em Goiás. Esse ano, nós fizemos caravanas já visitamos 136 municípios este ano. Acabei de chegar agora de uma caravana que nós fizemos no Nordeste goiano, visitamos 12 municípios em 3 dias, sexta, sábado e domingo, e estamos fazendo em todas as cidades e fazendo em Anápolis também, fazendo em todas as regiões. Então, quando o Lula vier, nós estaremos acompanhando também. Nesta semana, por exemplo, o senhor disse aí, esteve na região Nordeste de Goiás, né, e acompanhei pelas redes sociais o trabalho, e hoje, nessa semana, o senhor está fazendo também aqui em Anápolis, visitando, aliás, já há alguns dias, visitando os bairros, visitando os setores da cidade, né? É verdade. Nós tiramos o nosso propósito, nós vamos visitar todas as regiões do estado e vamos também, prioritariamente, em Anápolis e Goiânia, pela importância política e pelos contatos que se tem, nós vamos visitar todos os bairros, conversando com a população, recebendo sugestões, recebendo críticas, levando a opinião, levando informação sobre o que está acontecendo no país. O senhor que está fazendo esse trabalho, né, da caravana em Goiás, e como é que o senhor vê a questão da eleição estadual? Né? O Partido dos Trabalhadores até hoje não conseguiu governar Goiás, né? O partido já governou Anápolis, já governou Goiânia, né, vários municípios importantes de Goiás, mas o governo do estado, o partido ainda não conseguiu chegar lá. O senhor acha que vamos dizer assim, nesse momento, como a questão política dos nossos dias, o senhor acha que o PT tem chance de ainda assumir o governo de Goiás? Qual que é o projeto do partido para essas eleições de 2018? Sim, nós temos que fazer um projeto para chegarmos ao governo de Goiás e fazermos para o Goiás aquilo que nós fizemos muito bem aqui em Anápolis, quando administramos a cidade, aquilo que nós fizemos em Goiânia, quando nós administramos Goiânia, e outras cidades do estado. E nós queremos fazer pelo estado de Goiás aquilo que o PT foi capaz de fazer, e muito bem, pelo povo brasileiro, quando governou o Brasil. Então, esse é o nosso objetivo. Se vamos ganhar a eleição nessa eleição ou se na próxima, isso vai depender de todo um trabalho. E as eleições, elas são muito imprevisíveis. Às vezes, numa eleição que você tem
Tem muita chance, não chance tem nenhuma, perde, né? E outra que você parece que não tem chance, às vezes abre-se a oportunidade e você ganha a eleição. Então, existe tudo isso, a gente já viveu essas experiências de um jeito e de outro, né? Então, já vivemos isso e isso pode acontecer no Estado também. Agora, qual que é a nossa orientação para esse ano de 2018? Primeiro, a nossa prioridade número 1 é a eleição do Lula presidente, porque é isso que vai mudar a vida do povo brasileiro. Até se ganharmos o governo do Estado de Goiás e não ganharmos a presidência da República, nós estaremos comprometidos também. Então, precisamos, primeiro, garantir a eleição do Lula para presidente. A partir daí, nós vamos trabalhar também o governo de Goiás. Nós vamos aqui em Goiás, estamos trabalhando para termos um grupo de partidos políticos que apoia o presidente Lula. Com esse grupo de partidos políticos, nós vamos construir um palanque, com candidatura a governador, candidatura a vice-governador, com duas vagas de Senado, discutir uma chapa que possa representar o Lula aqui em Goiás. Nós estamos ainda nessa fase, não estamos ainda na fase dos nomes, mas estamos na fase do diálogo com os partidos para ver quem é que realmente aqui em Goiás pode assumir um compromisso com a candidatura do Lula. Esse que assumiu o compromisso com o Lula será parceiro nosso, nós poderemos, com eles, discutir uma chapa majoritária. Certo. O Partido dos Trabalhadores, até recentemente, administrava Goiânia e Anápolis. Hoje, nós temos em Goiânia um prefeito do PMDB, né, e aqui em Anápolis um prefeito do PTB. Como é que o senhor vê essa possibilidade para as eleições de 2018, o partido tendo perdido essas duas, vamos dizer assim, as maiores prefeituras do Estado? É isso que eu disse, as eleições elas são muito imprevisíveis. Tem época que você parece que tem força e a expectativa de vitória é muito grande e ela não vem, e tem época que, às vezes, se for analisar na lógica, parece que está fragilizado e, às vezes, abre-se a possibilidade de ganhar a prefeitura. Quando nós ganhamos a prefeitura aqui em Anápolis, nós tínhamos 2 vereadores na Câmara de Vereadores, né? E com isso, mesmo assim, nós ganhamos a eleição, né? E pouca gente acreditava que a gente podia ganhar a eleição. Então, assim, lá em Goiânia é a mesma coisa. Então, essas coisas acontecem. Então, hoje, eu acho até bom que a análise seja uma análise que o PT tem pouca chance de ganhar o governo do Estado, porque isso nós ficamos numa situação mais à vontade para montar a nossa estratégia e nos preparar a nossa equipe. E estamos fazendo isso. Estamos andando todo o Estado de Goiás. Primeiro desafio que nós tomamos para nós mesmos foi até 31 de dezembro desse ano, nós organizarmos o PT em todos os municípios do Estado. Então, a meta é PT presente nos 246 municípios do Estado até 31 de dezembro. Vamos cumprir essa meta. A partir daí, a outra meta é fazer uma chapa completa de candidato a deputado federal e deputado estadual para representar o partido na eleição. A partir daí, aí nós vamos dialogar com outras forças políticas. Mas e se não tiver outros partidos que queiram vir para aliar e apoiar o Lula? Nós vamos do PT, vamos lançar candidato a governador, vamos lançar candidato a senador. Na passada nós lançamos e fizemos bonito, fizemos a nossa participação, não tem problema nenhum, vamos lançar novamente. Certo. Com relação, já que a gente tocou na questão das prefeituras, como é que o senhor avalia a administração aqui em Anápolis, né? Nós temos hoje, no mês 11, são praticamente 10 meses e meio, né, da administração do professor Roberto Naves. Como é que o senhor avalia esses pouco menos de 11 meses de administração do professor Roberto? O meu termômetro é a opinião do povo. Eu ando a cidade toda, agora com as nossas caravanas aqui nos bairros de Anápolis, toda semana, visitando 6, 8, 10 bairros por semana, conversando, fazendo visitas a pelo menos 50, 60 pessoas por residências por semana. A gente tem um termômetro da opinião da sociedade. E o povo está com saudade da administração do PT. Todo lugar que vai, o pessoal fala, que saudade que eu tenho quando o PT administrava. Era feliz, eu não sabia. Por quê? Porque naquela época a atenção era maior, né? Aqui no postinho de saúde tinha o medicamento, tinha o atendimento, né? O atendimento, quando precisava do serviço da prefeitura, o atendimento era maior. Então não é nenhuma crítica, nenhuma opinião pessoal minha. É o termômetro daquilo, né, que é a opinião da população. Hoje mesmo, antes de chegar aqui para essa entrevista, eu já fiz 6 visitas e, em todas elas, manifestação das pessoas de quanto que era bom na época da administração do PT, que a referência era outra e o estilo e o compromisso era outro.
Tá certo. Bom, eu quero aproveitar aqui, Rubens, nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook, a estreia do programa Edmar Silva Entrevista. Eu quero agradecer o pessoal que acompanha aqui pelo Facebook. A Adriana Pereira diz, bom dia, parabéns pela estreia e pelo convidado. Né? Então, a Adriana agradecendo, dando aqui os parabéns. Quem está com a gente também é a Cátia Maria, né? A professora Cátia Maria, presidente do Partido dos Trabalhadores Regional, né? Acompanhando também o nosso programa. Um abraço para a professora Cátia Maria. Eu pensei que ela estava andando aqui na caravana com o senhor hoje, né? Ela tem andado no Estado. Como ela é presidenta do Diretório Estadual, tem andado. O presidente da CUT, Mauro Rubens, tem andado. Junto, né? Os deputados estaduais têm andado conosco. A nossa caravana aí tem tido uma participação expressiva e o apoio irrestrito do Diretório Regional, onde a professora Cátia é a presidente. Eu acompanhei a professora Cátia aí na região Nordeste, ela estava acompanhando, né? Quero deixar um abraço para a professora e convidar para voltar aqui, estar conosco outras vezes aqui no programa. Depois eu quero vir trazê-la aqui no meu programa exclusivo, né? Edmar Silva Entrevista, para a gente também falar sobre as questões aí da política estadual. Bom, como a gente está gravando também para o programa de rádio, né? Daqui a pouquinho a gente vai formatar o programa para o rádio, nós vamos encerrar esse bloco, né? E daqui a pouquinho a gente volta aqui na Mais FM com o terceiro bloco do programa Edmar Silva, a nossa estreia aqui no rádio com esse novo programa de jornalismo da Rádio Mais FM. Bom, isso aí, a gente está de volta, né? Para o nosso internauta que não está entendendo, mas é porque a gente está preparando também para daqui a pouco colocar no ar na Mais FM. Hoje a gente teve um pequeno problema técnico aqui, o que impediu da gente fazer também no 87.9 ao vivo, mas não tem problema não, né? Do jeito que toca e dá, a gente toca, né? Muito bom. É isso aí. Rubens, eu sei que você tem aí uma tarefa aí grande no dia inteiro para visitar aí vários setores da cidade, mas eu queria que você falasse sobre o futuro político do Brasil. A gente falou aí da perspectiva de Lula ser o candidato, a gente tem visto aí o governo Temer que está capengando, mas continua se mantendo no poder. Como é que o senhor vê o futuro, né? Como a gente viu aqui alguns internautas falando de não votar, de deixar de votar, como é que o senhor vê o futuro do Brasil, depois desse período que nós temos passado, assim, tão difícil? Eu sou otimista com o Brasil, apesar de todas as dificuldades. Eu falei aqui no início, vivendo um momento muito delicado, né, um triste momento na vida política do nosso país, mas eu sou otimista, até porque eu tenho comigo, Edmar, que tudo que acontece na nossa vida, ela tem condição de ser aproveitado para o bem. A experiência que nós estamos vivendo, ela vai ser uma experiência importante para a democracia brasileira. As pessoas que hoje estão frustradas, que hoje estão envergonhadas por terem vivenciado, às vezes até participado desse momento triste do Brasil, onde a democracia foi rompida, porque o que aconteceu no Brasil foi isso. O resultado da eleição não foi respeitado. E o povo brasileiro está sofrendo as consequências disso, porque eu costumo dizer que democracia é assim: quem ganha eleição governa, quem perde eleição fiscaliza e prepara para outra. E eles não aceitaram isso. Perder a eleição, resolveram chutar o pau da barraca. Nós não ganhamos, mas vocês também não levam. Então aí ficou, e o povo no meio sofrendo as consequências disso. Mas eu sou otimista porque isso serve de exemplo, serve de experiência, e nós vamos dar a volta por cima. Tenho certeza disso. Esse governo, Edmar, ele já acabou. Esse governo acabou. Aliás, ele é um governo, assim, repentino. O exemplo que eu dou é o seguinte: esse pessoal que está no governo aí, coordenado pelo Temer, é igual o ladrão que entra na sua casa. O ladrão, ele entra escondido. Ele entra meio de esgueio, ele procura uma brechinha para entrar. E a hora que ele entra rapidinho para poder rapar o que ele pode rapar. Aí ele pega, deixa cair um pouco do lado, vai pegando e tem que sair rápido, porque ele sabe que o dono da casa vai voltar. E é mais ou menos o que está acontecendo aí. Eles entraram meio de esgueio, tentando buscar uma brechinha, conseguiu entrar e agora está rapando tudo que pode. É reforma trabalhista para tirar direito, é reforma da Previdência para acabar com a aposentadoria, é para PEC dos gastos para acabar com os investimentos. Está rapando o que pode, prejudicando o povo, acabando com as políticas públicas, tirando os direitos sociais e fazendo rápido. Por quê? Porque eles sabem que não vão ficar muito tempo. O tempo é pequeno, o tempo é curto. O dono está chegando. E quem que é o dono da casa? É o povo. O povo é que vai chegar e na urna, na hora do povo escolher,
o povo não vai escolhê-los. Não vai. E eles sabem disso, por isso que eles têm que limpar logo e sair correndo. Então, nós temos que dar a volta por cima. Eu sou otimista por causa disso. A experiência vai valer, isso vai nos ajudar a orientar, vai ajudar também a gente corrigir erros, nós temos que ter a humildade necessária para superar os erros cometidos de lado a lado. Por exemplo, foi citado aqui, muito bem lembrado, nós precisamos superar todas e fechar as portas, diminuir o espaço para a corrupção. É isso, nós precisamos fazer isso. Então, tudo isso serve de lição, tudo isso serve de orientação para que a gente tenha um Brasil melhor daqui para frente. Certo. Aqui, atendendo aqui o nosso internauta, né, já que a gente está ao vivo pelo Facebook, a gente precisa valorizar a participação do internauta. O Jefferson Luiz, ele diz aqui, Rubens Ottoni, precisamos do plano de governo para analisarmos o que se pretende fazer. O Jefferson está perguntando. E o Manuel Alves, ele diz, parabéns a Mais FM por essa iniciativa de nos informar mais claramente. Um bom dia, Rubens, muito bom seu esclarecimento. Então, o Manuel, aqui do Parque Brasília, né, manifestando, e o Jefferson cobrando plano de governo, aquela ideia que a gente estava falando anteriormente sobre a questão de governar Goiás, se o PT vai governar, se não vai, e o Jefferson está pensando no plano de governo. Tem um plano de governo, já tem um trabalho. Grande abraço aí a todos os participantes, aí, a todos que nos acompanham, e muito obrigado aí pela a maneira gentil que vocês têm acompanhado, o respeito com o nosso trabalho. Um grande abraço a vocês, e aí você, Jefferson, e respondendo a você, uma dica para todos aqueles que estão nos acompanhando. Nós queremos não apenas ter um plano de governo para apresentar, para que vocês possam ler, não queremos isso, queremos muito mais do que isso, queremos vocês ajudando a gente a fazer o plano de governo. É isso que é a nossa diferença em relação aos outros. É muito fácil escrever uma cartilhinha e apresentar a cartilhinha para o pessoal, falar, esse aqui é o nosso plano de governo. Né? A outra coisa... Aliás, plano de governo é quase tudo igual, né? A outra coisa é você conversar com a população, recolher as sugestões e construir de maneira coletiva, até porque aí a maneira de cobrar a execução é outra. Então, já está no nosso portal, já está à disposição de você, Jefferson, de qualquer um internauta, entrar lá no nosso portal para que você possa participar da discussão, da elaboração do nosso plano de governo que serve o Brasil que o povo quer e o Goiás que o povo quer. Então, tanto o plano de governo do Brasil quanto o plano de governo no Estado. Isso é coordenado pelo Diretório Nacional, Diretório Estadual, a professora Kátia tem coordenado aqui em Goiás, com a assessoria da Fundação Perseu Abramo, e lá tem um debate de todos os pontos, e a gente entra lá e vai dando opinião e vai interagindo para poder formatar esse plano de governo. Então, nós teremos o plano de governo feito de maneira coletiva, feita com a participação popular e com toda certeza, dessa maneira, a gente tem condição de fazer um plano de governo que esteja realmente sintonizado com o desejo, a vontade e as necessidades do povo brasileiro e do povo de Goiás em particular. Eu me lembro, para falar em plano de governo, Rubens, eu me lembro da elaboração do plano de governo para a Prefeitura de Anápolis, né, que foi feito em 2008, antes das eleições, com a participação aqui em Anápolis de professores para discutir educação, de pessoal da saúde para discutir saúde, né? Ou seja, cada setor da comunidade se reuniu, participou, ajudou a elaborar aquele projeto, e depois o projeto foi colocado em prática. Diferente de hoje, que a gente está vivendo um momento assim, que ninguém sabe o que vai acontecer, né? E às vezes a gente vê aqui em Anápolis, assim, as decisões que vêm de afogadilho. Assim, mas quem planejou isso? Não, nós estamos planejando. Quer dizer, o ideal é que o próprio povo participe, que as pessoas participem e ajudem a construir, para depois, inclusive, saber cobrar e... Tem condição de acompanhar e cobrar, né? E participar, né? Também. No caso nosso aqui de Anápolis, na verdade, nós fomos acumulando até ao longo do tempo. Nós começamos a discutir isso em 2000. Hoje eu estava fazendo uma visita nessas nossas visitas, eu fui visitar lá o sindicato lá da Dair, lá dos Arrojados. E lá ele lembrou disso. Falou assim, olha, o senhor esteve aqui em 2004 para conhecer a nossa experiência, nós estávamos começando, e naquela época nós fizemos um planejamento, nós participamos da discussão de um convênio com a prefeitura para podermos ter o trabalho dos arrojados. E naquela eleição nós fizemos o planejamento e perdemos a eleição. Né? Perdemos a eleição, mas a ideia ficou. Quando chegou 2008, isso foi incorporado. E quando nós ganhamos a eleição,
foi possível colocar em prática aquilo que tinha sido pensado com eles. Então, é isso que você está falando. E aí, Jefferson, conte conosco e participe conosco também, e os nossos internautas aí possam, e ouvintes possam nos acompanhar, e aqueles que tiverem interesse de participar da elaboração desse plano de governo. Ok. Bom, ainda para a gente não deixar de falar, eu acho que é importante a gente mencionar, nós falamos aqui no início do programa, mas eu acho que é importante a gente voltar à questão da reforma da Previdência, né? Nós estamos acompanhando aí o governo federal, o governo agora, inclusive, com a possibilidade de reforma do Ministério, e o presidente Temer, nessa reforma do Ministério, qual que é o foco dele? É justamente tentar fazer a reforma da Previdência, que é como você disse no início aqui do programa, Rubens, é um compromisso que eles fizeram com quem apoiou o golpe, né? Quem apoiou a posse por parte do Michel Temer. O senhor acha que é possível evitar que essa reforma da Previdência, esse desmanche, né, na verdade, da Previdência, ele aconteça, porque o governo está se articulando para votar ainda esse ano. Mas não vai passar, eles não vão aprovar. Né? Eles podem até tentar passar algum ponto da reforma da Previdência, um ponto mais específico, alguma coisa que haja, talvez, assim, mais condição de aprovação, mas, no geral, a proposta da reforma da Previdência que eles apresentaram, que, na realidade, é um grande desmonte da Previdência, é acabar com a aposentadoria, tirar o direito do trabalhador de se aposentar, porque, na prática, o que eles estão querendo com a proposta da reforma da Previdência, que, como eu disse, de reforma não tem nada, né? Só o nome, é o desmonte da Previdência, o que eles querem é acabar com a Previdência Pública. E, ao acabar com a Previdência Pública, é claro que quem quiser aposentar vai para onde? Vai para a aposentadoria, né? Aposentadoria privada, que você vai comprar lá no banco, lá na agência, e aí é claro que a maioria da população não tem jeito de comprar. Isso aí, mas como é que faz? Quem não puder comprar, azar, fica sem. Né? Agora, quem puder comprar, vai comprar o plano. Então, isso é que eles querem, acabar com a aposentadoria pública e abrir o campo para a aposentadoria privada. Isso não vai acontecer, nós não vamos deixar. Se isso eles não têm apoio. Vai beneficiar quem, né? Já é o grande interesse do sistema financeiro, né? Nacional e internacional. Mas isso nós vamos brecar, nós estamos lutando para isso. Não é uma luta fácil. Vocês que estão nos acompanhando aqui nessa entrevista, eu tenho certeza que vocês também acompanham o voto de cada deputado e deputada lá na Câmara dos Deputados para ver como é que cada um está votando, e vocês estão vendo que não é uma luta muito desigual, mas nós estamos lutando, resistindo cada vez mais para impedirmos que mais esse pacote de maldades ele se estabeleça no nosso país. Ok. Rubens Ottoni, eu quero agradecer a sua participação aqui na estreia do programa Edmar Silva Entrevista. Para mim é uma honra recebê-lo aqui na Mais FM. A gente acompanha o seu trabalho, né? Tem acompanhado aí o seu trabalho lá na Câmara Federal, aqui na cidade. Eu queria agradecer a sua participação e deixar, né, o espaço aí para suas últimas considerações, alguma coisa que a gente não tratou aqui, que de repente você acha, não, esse assunto precisa ser veiculado, precisa ser tratado. Não, eu acho que está muito bom. Parabéns a você pelo seu trabalho. Parabéns, estou muito orgulhoso, honrado de poder estrear esse espaço privilegiado que é no seu jornalismo, um novo espaço que é o da entrevista, esse programa de entrevista. E eu gostaria de deixar a você e a todos aqueles que nos acompanham nesse instante, deixar uma mensagem que não é nem uma mensagem de esperança, é uma mensagem de certeza que o povo brasileiro é capaz de buscar o rumo. Ele pode até em um determinado momento ser enganado, ele pode até em um determinado momento se equivocar, mas ele é capaz, tem potencial, tem capacidade de poder definir o seu caminho. E é o povo brasileiro na urna que será capaz de fazer a sua escolha e determinar o melhor caminho para o nosso país. Então, quero deixar aqui também o meu compromisso como deputado federal, de poder continuar servindo ao nosso país, servir ao nosso estado de Goiás e, de maneira muito especial, servir a nossa cidade de Anápolis, tentando mostrar, não no discurso, porque no discurso não adianta, nós temos que mostrar na prática que a política pode ser feita de maneira séria, de maneira honesta, de maneira competente, que a política pode ser feita baseada na ética, no compromisso social,
na participação popular, na defesa dos direitos da cidadania. Basta querer. E é esse o nosso propósito, esse o nosso desejo, e vamos continuar trabalhando dessa maneira. Conte conosco. Grande abraço a você e a todos os seus ouvintes internautas. Ok, eu quero agradecer, então, a participação do deputado Rubens Ottoni na estreia do programa Edmar Silva Entrevista. Agradecer o pessoal que participou aqui pelo Facebook, né? O Jefferson, ele agradece aqui a sua fala, diz, olha, vou contribuir com certeza, vai, né? Ganhou uma ajuda aqui para ajudar a fazer o plano de governo, né? A Beth Fernandes diz, bom dia, sucesso com o novo programa, né? O Manuel Alves diz aqui, queremos te ouvir mais, vote assim que possível, estamos com vocês. Isso aí, então, a participação do Manuel, obrigado também, né, dizendo que gostou aqui do programa. Quero agradecer a equipe do deputado Rubens Ottoni, que acompanha aqui, o meu amigo Laurindo Gomes, né, também aqui na equipe, o Vilnei Martins, que sempre está acompanhando o nosso jornalismo aqui, participando também pelo Facebook, diariamente, pode-se dizer assim, e hoje aqui ao vivo também, nos bastidores aqui. Agradecer também ao nosso companheiro que acompanha aqui, né, fazendo a reportagem fotográfica, obrigado também pela participação, a Letícia Silva e a Kellen Cunha, que nos ajudaram aqui nos bastidores deste primeiro programa. Isso aí. Obrigado, Rubens, e até a próxima, né? Grande abraço a você. Quero recebê-lo aqui outras vezes, né, para a gente estar tratando aí das questões. Será um prazer. Nesse momento de crise, de grandes desafios, assunto é que não falta. Assunto é que não falta, é muita coisa para conversar. É isso aí, nós estamos encerrando o nosso primeiro programa, Edmar Silva Entrevista. Obrigado pelo carinho da sua audiência, né? Ele vai ser reapresentado aí na próxima sexta-feira, aqui pela Mais FM, e você pode acompanhar também no fmmais.com.br e no site www.radionovafm.org. É isso aí, tá bom? Muito obrigado para vocês e até o próximo programa, se Deus quiser.